Alô amigos, é mais uma edição do Repórter Animal, o repórter do YouTube. Vamos em mais um conteúdo aí de utilidade pública, de grande relevância para pessoas que ainda não são profissional dessa área, né? É o meu caso também, que ainda estou aprendendo, mas a gente já conversou com pessoas experientes, já vem muito tempo perguntando e a gente aprendeu alguma coisa, mas ainda estamos gateando. Mas o que eu quero mostrar aqui hoje, ó, como fazer uma rampa para você entrar com o teu carro onde tem uma entrada de garagem aqui, ó. Tá. Primeiro, eu vou mostrar um erro aqui, tá? O repórter animal vai mostrar um erro que ele tá fazendo deliberado, tá sabendo que é errado. Por quê? Aqui, ó, deixa eu mostrar esse meio fio como exemplo, ó. Ó, esse ele já tá alinhado lá de trás, eu já estiquei a linha aqui, ó. Tá? Então eu tô fazendo lá na frente porque lá tem a entrada da garagem lá e eu tenho que já resolver aquilo ali rapidamente, concretar hoje e deixar umas amanhã para essa noite, a noite de segunda, segunda para terça e de terça para quarta, para depois entrar com o carro ali, certo? Então tá, primeiro erro, essa parte do meio fio aqui, ó, tanto faz se for do rebaixado como desse aqui, ele tem que ficar dentro do chão, certo? Quando você rejuntar ele, ele fica protegido dentro de uma valeta e não trinca quando o carro vai entrar, né? Então, foi o erro que eu cometi aqui, mas não digo que eu cometi porque eu sei que é assim, mas como a minha propriedade é muito alta aqui, ó, certo? Olha lá, ó. Aqui já tá mais ou menos uns 6 centímetros, 7 centímetros mais baixo que o piso lá em cima, tá? E se eu abaixasse ele, ia ficar, esse aqui dá 10 centímetros, ó. O correto desse aqui seria dentro do chão, certo? Seria 10 centímetros dentro do chão. Aí não precisaria eu fazer essa rampa aqui para subir. Como ele ficou 10 centímetros para cima do asfalto, o carro ia bater o pneu aqui, ó, certo? No primeiro momento, eu comprei essa viga armada que já que chama de treliça, eu ia fazer em cima do chão mesmo, em cima do asfalto, né? O que ia acontecer? Mas por isso que a gente tem que perguntar. Aí veio um rapaz aqui que tem um conhecimento muito grande nessas questões aí. Eu falei pra ele que ia fazer daquele jeito. Falou, não, você vai perder o teu material. Deixa eu falando aqui. Até agradeço o Júnior aqui, serralheiro, e outras pessoas que conhecem também. Falou, não, o que acontece? Um concreto, isso já aí é primário, que um concreto não cola no outro. Se você tem uma peça de concreto e você vai precisar unir ela futuramente com mais concreto, você já tem que deixar as pontas de ferro concretado. Por exemplo, aqui, ó, foi um caso que uma empresa vai fazer para poder depois emendar aqui, ó. O que eu tinha que deixar? Nesse meio fio já vinha os ferros lá dentro e passando 10 centímetros aqui para fora, ó, cheio de ponta de ferro aqui. Aí sim, daí ela dá a estrutura, certo? Então, o que ele falou para mim? Não, você vai concretar aqui, vai ficar uma viga em cima do chão que não vai unir com o meio fio. Como ele está em cima do asfalto, vai descolar, você vai perder o serviço. Então eu agradeço ele. Ele falou, então faça uma valeta no chão, porque daí como que o meio fio não vai para lá, porque eu vou colocar a pave aqui, ó, vai ficar protegido. E essa viga aqui, aí eu coloquei essa viga aqui treliçada, ainda ponhei mais 2 barras de ferro aqui, ó. Ainda interliguei elas, ó, aqui, tá vendo? Ó, aqui interligado aqui, ó. Uma malha de ferro que interligando essas 2 barras soltas lá com a treliça, ó. E aqui ainda ficou ainda melhor, que esses estribos que era mais comprido, ele entrelaçou os 2 ferros e mais a vigueta ainda, ó. Tá certo? Aí, ó. Então aqui vai ficar uma rampa, certo? Eu tive que cortar 40 centímetros aqui, porque se eu cortasse só 10, ficava uma rampa muito braba. Olha aqui pra vocês verem, dá licença aí. Tá o meu amigo, o Tarsila aí, que também é um construtor, né?
ele sabe o que eu tô falando aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá meia curta essa tábua, né? Mas vai ser concreto aqui, entendeu? Vai ficar uma rampa de concreto aqui, ó. Com essa ferragem aqui, pode subir à vontade. Não vai descolar o meio fio não, porque quando o carro chegar aqui, ele vai estar no alto. Só vai pegar aqui, ó. Então, essa é uma malha, ó. Muita gente comete o erro que fala, ah, quebrou lá a minha rampinha, porque o meu meio fio da minha garagem ficou mais alto do que o asfalto e eu fiz uma rampa lá, só que danificou tudo o concreto. Qual foi o erro que ele cometeu? Ele só colocou concreto sem ferro, né? Concreto sem ferro não vale nada, quebra mesmo. É o ferro que é uma composição, é o café com leite, né? O concreto e o ferro é a união perfeita. Um não funciona sem o outro. Esse aqui assim quebra também, ferruja tudo, se deteriora com o tempo. E o concreto, e aqui eu tô tomando cuidado de pôr pedra fina, porque vai ficar exposta à chuva. Então a possibilidade dele apodrecer aqui é muito grande. Então eu pus mais areia um pouco do que pedra, para ficar bem homogêneo, porém uma massa mais areia. E eu aumentei o cimento, que geralmente a gente faz 2, 3 por 1. Então eu coloquei ali 6 baldos de areia. No caso teria que colocar 2 de cimento, para ficar 3 por 1. Não. Mas eu coloquei aí. Sim, ué. 3 por 1. 3 por 2. Não. 3 por 2 eu ponho as 2 baldes de cimento, eu vou pôr 3. 3 por 1, cada 3 baldes de areia vai 1 de cimento. Fica 3 por 1, tá certo? Como era 6 baldes, então eu tinha que pôr 2 de cimento, certo? Eu coloquei meio balde a mais, ó, daquele balde lá, ó. Mas cadê o balde? Ó, tá aqui, ó. Esse balde aqui dá em torno de 16 litros, mas não vem o caso, é a medida. Então eu coloquei 2 balde e meio. Eu coloquei meio balde a mais, porque vai ficar exposta ao tempo aqui, ó. Tá certo? E pedra número 1. Se você colocar a pedra muito grossa, ele tem a tendência de ficar assim, não se agasalhar bem, não ficar coeso, né? Já tem que... Então, mas quando a pedra é mais fina, tem que aumentar o cimento. A pedra ideal para esse serviço era a pedra 0. Seria isso aqui, ó. Ó. Conhecido por pedrisco. Popularmente conhecido por pedrisco. Porém, com essa pedra, tem que aumentar o cimento ainda mais. Aí teria que ser 2 por 1. Cada 2 baldes de pedrisco. Cada 2 baldes de pedrisco. Aliás, cada 2 baldes de areia, 1 balde de cimento. Porque o pedrisco, eles consideram a engenharia que ele entra como areia, ele é muito fino. E está acontecendo muito erro nessas obras que podemos chamar de obra doméstica, obra feita por pedreiros que trabalham assim para um e para outro, que não são aquele que obedece um projeto de engenharia. Ele está colocando 3 baldes de areia e 1 de cimento. Quando eles usam o pedrisco, fica fraco, porque a pedra, ela já é um concreto, tá certo? Então, se fosse a pedra número 3, você já estava apanhando o concreto in natura, que é a pedra, né? Então, quanto mais fina a pedra, você tem que aumentar a dosagem de cimento, diminuir a quantia de areia, tá certo? Olha, outro erro comum que a gente vê. Esse aqui é o pior lugar para você mexer uma massa. Uma masseira de concreto, seja lá o que for. Por quê? Porque tem um piso embaixo. A água tem a tendência de ir embora, porque é muito liso. Seria melhor até mexer no chão. O correto era ter uma masseira, né? Que também não é o ideal. O ideal seria uma betoneira, certo? Aí ficaria bem homogêneo. Outro erro que o pessoal de obra, podemos chamar doméstica, faz,
eles mexem um pedacinho aqui dessa maceira e já leva e já joga lá. Qual que é o problema disso? A pedra fica mal distribuída. Por quê? Quando eles esparramam a pedra em cima do monte de areia, ela não fica proporcionalmente igualitária, igual. Aí eu já vi acontecer muito. Esse pessoal mexe um pedaço aqui e já leva lá, vai mexendo e levando. Quando chega no final, às vezes fica 70% de areia e 30% de pedra, ou vice-versa. Esse é o grande prejuízo que você mexer um pedaço da maceira e já colocar lá na caixaria ou no local onde vai ser concretado. O que que eu vou fazer? Eu vou mexer tudo isso aqui. Vou pôr um pouco de água aqui, mexer mais um pedaço, dividir isso em duas partes, ó. Depois que tiver tudo bem malhável já, que tiver assim, ó, vou mexer aqui, ó. E depois que tudo isso aqui, ó, que não for, já põe água aqui, mas não tá na medida certa ainda. Eu vou mexer aos poucos, depois eu vou mexer tudo, misturar toda a maceira para que a massa fique bem homogênea, bem distribuído na proporcionalidade igualitária entre pedra e areia, tá certo? Então eu acho que eu vou encerrar aqui essa reportagem. Tá aí o repórter animal que ia fazer um serviço errado ali, mas como a gente é humilde, pergunta para tudo quanto é profissional, cada profissional vai passando pra gente um macete que vai... O segredo, gente, é ser humilde. Mesmo que a gente acha que sabe fazer um serviço, para todo profissional que eu sei que é da área, eu pergunto, como é que faz isso, como é que faz aquilo? E a gente vai agregando o aprendizado dos outros profissionais na gente. Aprende um com o João, aprende um aprendizado com o José, aprende outro com o Pedro, aprende outro com o Sebastião. E você vai agregando numa pessoa só todo o aprendizado. Então, se eu não fosse humilde, eu ia fazer uma coisa errada. Eu ia concretar essa viga aqui, solta, em cima do asfalto. Certo? Eu só ia tomar o cuidado de não deixar ela levantar um pouco para entrar em concreto debaixo dela. Olha o que eu fiz aqui, ó. Ó, eu bati ferro aqui, ó. Ó. Ó aqui, ó. Ó aqui, ó. Quantos blocos de ferro tem aqui, ó? Bastante, ó. Olha aqui. Isso aqui tem dois benefícios, pessoal. Dois benefícios. O primeiro, amarrar ele aqui para não encostar no chão na hora de concretar. Olha, tá tudo amarradinho, ó. Olha. Esse... E eu bati ele entrou 15 centímetros. E não é... Aqui não é no chão não que ele entrou, gente. Tinha lugar que pegava em cima de uma pedra. Eu tinha que mudar de lugar até achar uma brechinha para ele entrar. Porque aqui foi feito um asfalto para passar carreta. Aqui tem a LL, ó. Deixa eu mostrar o barracão da LL para vocês. Lá o Novo Rumo, tá? Ó, é um barracão aqui de apoio logístico que vem de todo o norte do Paraná. Nós estamos em Curitiba aqui. E até do Paraguai, até de outros países vem para cá, da Argentina. Então foi feito um asfalto que foi jogado pedra aqui grande. Por isso eu não estava conseguindo nem fincar esses ferros aqui com a marretinha. Pegava em cima da pedra grande, eu tinha que mudar de local para ele pegar uma brecha. Ó, pode ver que tem ferro torto aqui, ó. Aqui, ó. Ele entortou, pegou em cima. Olha aqui, ó, na hora deu. Pegou em cima de uma pedra. Então a base aqui é excelente, tá? Então é isso aí, gente. Tá mostrado aí o erro, porque que o pessoal, quando vai fazer essas rampinhas, porta de garagem, que o meio fio da garagem dele fica muito alto, por algum motivo. No meu caso aqui, porque o meu piso era muito alto lá, ó. Eu deixei mais alto para compensar, para não ficar uma rampa tão exagerada de nível aqui, né? Então, foi já de caso, eu sabia que estava errado. Por isso fui obrigado a fazer essa rampa aqui com essa malha. Porque se ele tivesse ficado enterrado no chão, eu ia economizar um monte de serviço. Eu não precisaria dessa malha, desse buraco, dessa malha de ferro, não precisaria dessa rampa. Ele ia ficar já dentro do asfalto. Mas infelizmente na vida, às vezes,
A gente não faz o que é mais fácil, a gente faz o que é necessário. E isso era o serviço necessário para mim não abaixar tanto esse meio fio aqui, para não ficar um desnível aqui da minha calçada aqui, tão forte, ó. E esse trabalho eu vou ter que fazer até lá na próxima para lá do carro ainda, próximo de 30, acho que 38 metros aqui de extensão. Ainda passa a carreta aqui, enfim, é uma série de complicação. Vamos lá então, vou terminar o serviço. Tá, então deixar essa dica aí pros amigos. Eu sou repórter animal, o eterno aprendiz, onde o palco da vida tem sido a maior escola. Repórter animal, cara de pau e ponto final. Que Deus abençoe o povo brasileiro. Vou mostrar a região aqui. Rua Cidade Guerê, bairro Alto Boqueirão, região sul de Curitiba, próxima à Vila Osternac, bairro Novo, Umbará, Ganchinho, Boqueirão, Xaxim 1, Xaxim 2 e que mais? E região sul de Curitiba, tá certo? Então, tá dado o recado. Um forte abraço do repórter animal. Au, au, au. O meu nome é Animal. Cara de pau e ponto final.